Pare tudo agora, porque existe uma verdade capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. Uma verdade tão poderosa, tão ignorada e ao mesmo tempo tão simples, que Napoleon Hill dizia ser o princípio sem o qual nenhum sucesso verdadeiro acontece. Essa verdade é: quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo mais começa a se alinhar. E antes de continuar, respire fundo. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas motivação, é direção divina. É um chamado para reorganizar sua vida na ordem que o céu sempre quis ver dentro de você. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, descobriu algo durante suas pesquisas com os maiores milionários, líderes e visionários do mundo. Todo sucesso genuíno começa no invisível, começa no espírito, começa em Deus. Ele dizia que a mente humana é uma estação de rádio, mas alguns só conseguem sintonizar no medo, na dúvida, na ansiedade. E é quando você coloca Deus em primeiro lugar que sua mente muda de frequência. Você sai da sintonia da escassez e entra na sintonia da abundância, porque Deus não te criou para viver perdido, nem preso, nem bloqueado. Ele te criou com propósito, com identidade, com destino, com potência espiritual. Mas existe uma chave: a ordem. E a ordem correta é: 1. Deus. 2. Propósito. 3. Ação. 4. Colheita. Quando você troca essa ordem ou coloca outras coisas no topo, sua vida trava. Quando Deus não está em primeiro lugar, nada encaixa. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo encontra seu lugar. E hoje você vai perceber como isso funciona na prática. Vai entender por que a sua vida pode estar travada e como destravar. Vai descobrir os princípios que Hill encontrou em homens como Henry Ford, Rockefeller, Edison e tantos outros, mas com uma diferença: você vai enxergar isso pela lente espiritual, onde tudo realmente começa. Prepare-se, porque este é o início de uma jornada de transformação. E ao longo das próximas partes, você vai sentir clareza, força, direção e presença divina tomando conta do seu coração e da sua mente. Antes de continuar, já te peço algo muito importante. Se inscreva no canal, deixe o like, comente aqui embaixo e salve este vídeo. Isso não é só para ajudar o canal. É para você não perder nenhum conteúdo que Deus pode usar para falar com você. Clica agora, porque esse vídeo foi feito para a sua vida. Agora vamos continuar. Napoleon Hill sempre afirmava que o ser humano possui uma força interior capaz de mover montanhas, mas que essa força precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida é espiritual. Ele dizia que todo pensamento carregado de fé se torna uma oração. E toda oração conectada ao propósito abre caminhos. Quando você coloca Deus acima das suas preocupações, algo muda dentro de você. Sua mente desacelera. Seu coração encontra direção. Sua alma descobre um eixo. Seus passos deixam de ser aleatórios. Sabe por quê? Porque quando Deus está no centro, o caos perde força. Eu dizia que a maioria das pessoas falha porque confia apenas na própria força. E você não foi criado para viver pela sua própria força. Você foi criado para viver com Deus, te guiando, te inspirando, te fortalecendo e te colocando no caminho certo. Quando Deus fica em segundo plano, seus resultados também ficam. Quando Deus fica em primeiro plano, tudo começa a se alinhar. Oportunidades aparecem, portas se abrem, pessoas certas chegam, decisões se tornam mais claras e o impossível se torna possível. Nada disso é coincidência, é ordem espiritual. E hoje você vai aprender a reorganizar sua vida nessa ordem. A construir um sucesso que não é só material, mas emocional, espiritual e eterno. Napoleon Hill dizia que existe uma força infinita de inteligência que responde ao pensamento direcionado. Hoje nós chamamos isso pelo nome certo: Deus. Hill descobriu que aqueles que tinham resultados extraordinários sempre tinham 3 elementos. 1. Fé. 2. Clareza. 3. Ação guiada por propósito. Mas a fé verdadeira não é acreditar que pode dar certo. É acreditar que já deu certo porque Deus já está no controle. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, sua mentalidade muda. Você para de pedir, me dá forças, e começa a dizer, me guia. Você para de pedir, abre uma porta.
e começa a pedir: me leve para a porta certa. Você para de viver no medo e começa a viver no eixo do seu destino. Hill dizia: uma mente dominada pelo medo nunca alcança resultados duradouros. E o medo só ganha poder quando Deus não está acima de tudo dentro de você. O segredo da prosperidade não é esforço sozinho, é esforço alinhado. É ação no tempo certo, no lugar certo, com a direção certa. E quando Deus vem primeiro, essa direção aparece. Você deixa de andar por ansiedade e passa a andar por propósito. Deus não quer que você viva cansado, sobrecarregado, perdido. Ele quer que você viva guiado. E ao colocar Ele em primeiro lugar, você ativa os princípios espirituais que Napoleão Hill viu nos maiores nomes do sucesso, mas que pertencem, na verdade, ao reino de Deus. Neste momento, talvez você esteja percebendo que algo dentro de você começou a despertar. Uma consciência nova, uma clareza que você não tinha há muito tempo. Talvez desde a última vez que verdadeiramente parou para ouvir Deus. E isso não é coincidência. Quando você começa a colocar Deus no centro, até o ar ao seu redor parece mudar. A mente se ilumina. O coração encontra paz. E aquilo que antes parecia impossível, de repente parece alcançável. Napoleon Hill dizia que todos nós somos arquitetos do nosso destino. Mas poucos entendem que esse destino só se sustenta quando tem um fundamento sólido. E o fundamento mais sólido do universo é Deus. Uma mente alinhada com Deus é uma mente que não se dobra ao medo. Uma mente guiada por Deus é uma mente que enxerga possibilidades onde outros só veem obstáculos. Uma vida construída com Deus, em primeiro lugar, é uma vida que permanece firme, mesmo quando o mundo cai ao redor. Mas preste atenção. Colocar Deus em primeiro lugar não significa ausência de desafios. Significa vitória sobre eles. Significa que você não luta sozinho. Significa que mesmo quando você não sabe qual passo dar, Ele já preparou o caminho. Quantas vezes você tentou vencer pela força dos seus próprios braços? Quantas vezes tentou empurrar portas que Deus nunca mandou você abrir? Quantas vezes insistiu em caminhos que só te cansaram, quando Deus estava te oferecendo direção? A grande virada acontece quando você decide parar de andar pela ansiedade e começa a andar pela fé. Quando você decide parar de correr atrás do controle e entrega o controle para Deus. Quando você para de tentar fazer tudo sozinho e decide caminhar com aquele que sabe tudo, vê tudo e sustenta tudo. É aqui que o alinhamento acontece. É aqui que sua vida começa a seguir um ritmo diferente. É aqui que o propósito te encontra e te toma pela mão. Porque Deus não te trouxe até este vídeo por acaso. Não existe acaso quando Deus quer falar com você. Ele te trouxe até aqui porque você precisava ouvir isso hoje. Ele te trouxe até aqui porque existe algo em você que precisa despertar, crescer, amadurecer, florescer. Existe uma força dentro de você que estava adormecida e agora está começando a respirar novamente. E agora eu quero que você faça uma reflexão profunda. E o que seria da sua vida se, a partir de hoje, você realmente colocasse Deus em primeiro lugar? Como seriam suas decisões? Como seriam seus relacionamentos? E como seria a sua paz? Como seria o seu futuro? Imagine isso por alguns segundos. Agora, deixe eu te dizer uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Deus já tem tudo alinhado. Quem precisa se alinhar somos nós. E isso começa com uma decisão. Uma simples decisão. Uma decisão que muda destinos. Uma decisão que abre portais de oportunidades. Uma decisão que limpa o caminho e faz você enxergar o que antes estava escondido pela névoa da dúvida. E essa decisão começa quando você diz: Deus, vem primeiro na minha vida. Se você está sentindo isso aí dentro do seu peito agora, se algo está pulsando, queimando, chamando, isso é Deus. É Ele tocando você. É Ele confirmando que esse conteúdo veio para realinhar o que estava fora de ordem. E é por isso que agora eu te faço um convite, mas não um convite qualquer. Eu te convido a caminhar junto conosco. Eu te convido a fazer parte de uma comunidade que coloca Deus no centro. E eu te convido a não caminhar sozinho. Porque daqui para frente, eu vou continuar postando vídeos, mensagens, reflexões e conteúdos que vão te fortalecer espiritualmente
emocionalmente e mentalmente. Eu vou te acompanhar nessa jornada. Eu vou te ajudar a continuar firme no propósito. Eu vou ser uma voz de direção quando o mundo tentar te confundir. Mas para isso, eu preciso que você dê um passo agora. Entre e se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. E comente aqui embaixo. Eu escolho colocar Deus em primeiro lugar. E salve este vídeo para assistir de novo quando precisar. A sua inscrição não é só um número, é um compromisso. É você dizendo para si mesmo e para Deus: eu quero viver alinhado, eu quero viver guiado, eu quero viver com propósito. E quando você dá esse passo, o céu responde. A ordem se estabelece, a vida se reorganiza. E tudo, absolutamente tudo, começa a se alinhar. Então clica agora, vem fazer parte da família. Porque o que está por vir é grande. E você não vai viver isso sozinho. Quando Deus está em primeiro lugar, nada fica fora do lugar.